Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sérgio Siveri e esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. E no vídeo de hoje nós vamos estrear um novo quadro. Faz tempo que vocês me cobram nas redes sociais. Sérgio, relembre anos antigos, temporadas que já passaram. Eu era muito novo, eu quero ver com a sua opinião, com a forma do Boteco F1 de contar uma história, como que foram esses tempos que muita gente por aí não acompanhou. E para começar, não poderia ser melhor do que 2008. 10 anos de uma temporada sensacional que foi decidida no último momento, na última curva da última corrida. Vai ser legal para a gente entender como que esse campeonato foi se construindo até chegar nesse final apoteótico. E se você está chegando agora no Boteco F1, não esquece de se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, aperta nesse botãozinho vermelho, aperta também no sininho para você receber as nossas notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. E lembrando, o Boteco F1 não tem direito de imagem, então a gente não vai usar aqui vídeos das corridas, porque não podemos, tudo bem? Usaremos fotos e vai ser legal para a gente relembrar e conhecer um pouquinho mais da história, e relembrar esse ano que com certeza marcou muitos cabeças de gasolina. Vamos começar relembrando o início de 2008 antes de chegar nas corridas. A temporada de 2008 foi a 72ª da história da Fórmula 1. Foram 18 etapas, começando no dia 16 de março na Austrália e acabando no dia 2 de novembro no Brasil. Esse ano marcou a primeira corrida noturna da história da categoria, o Grande Prêmio de Singapura em Marina Bay. Na parte técnica, um ponto importante foi o banimento do controle de tração. Pela primeira vez desde 2001, os carros da Fórmula 1 iriam correr a temporada sem esse controle. Nós vamos falar do controle de tração em um futuro vídeo, mas só para você entender, ele controla o número de voltas da roda no solo. Ele existia até 2007, a FIA decidiu bani-lo de vez. Também foi a última temporada com pneus de ranhuras que estavam na categoria desde 98 por questões de segurança. Também foi a primeira vez na história que todos os pilotos que começaram o ano terminaram, ou seja, ninguém perdeu o assento durante o ano. Todos com motores V8 de 2.4 litros. A Ferrari teve Kimi Raikkonen e Felipe Massa, a BMW Nick Heidfeld e Robert Kubica, a Renault Fernando Alonso e Nelson Piquet Jr., a Williams Nico Rosberg e Kazuki Nakajima, a Red Bull David Coulthard e Mark Webber, a Toyota Jarno Trulli e Timo Glock, a Toro Rosso Sebastian Bourdais e Sebastian Vettel, a Honda Jenson Button e Rubens Barrichello, a Super Aguri Takuma Sato e Anthony Davidson, a Force India Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella e a McLaren Lewis Hamilton e Heikki Kovalainen. Uma coisa legal de dizer é que o Raikkonen era o atual campeão do mundo, ele venceu 2007, com todas as questões do Crash Gate. A McLaren foi desclassificada do ano anterior, eu já falei sobre esse assunto, clica aqui no izinho para você ficar sabendo de tudo o que aconteceu. Então a McLaren acabou ficando na última posição no ranking dos times que entravam no campeonato. A Super Aguri começou a temporada, mas nós vamos ver daqui para frente que ela vai deixar de existir até o final do ano. Era o primeiro ano também da Force India, que trazia Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella, o milionário indiano, o Vijay Mania, que eu sempre chamo do cara da MTV, pelo Vijay Mania, entendeu a piadinha? Ele comprou a Spiker e rebatizou de Force India para essa temporada. O calendário, a gente vai passar por Austrália, Malásia, Bahrein, Espanha, Turquia, Mônaco, Canadá, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Europa, Bélgica, Itália, Singapura, Japão, China e Brasil. Lembrando que pela primeira vez, depois de muito tempo, o Grande Prêmio da Europa não iria acontecer em Nürburgring, na Alemanha, e sim no circuito de Valência, na Espanha. E uma temporada épica não poderia começar melhor. O Grande Prêmio da Austrália foi uma maluquice, no melhor estilo Mad Max, e, para ajudar tudo, a Ferrari teve um dia de Honda. Você vai me entender.
No dia 16 de março, os carros alinharam para a primeira corrida da temporada na Austrália. Lewis Hamilton começou o ano marcando a 7ª pole de sua carreira, isso mesmo, apenas a 7ª naquela época. Kubica marcou o 2º lugar e Kovalainen estreando na McLaren em 3º. Enquanto Massa fez o 4º tempo, Raikkonen só conseguiu o 16º devido a um problema com a bomba de combustível de seu carro. O jovem Sebastian Vettel conseguiu colocar Toro Rosso no Q3, mas um problema com a bomba de óleo o deixou sem a possibilidade de marcar tempo na parte final da classificação. Timo Glock marcou um 9º tempo, mas recebeu 2 penalizações por troca de câmbio e por atrapalhar uma volta rápida de Webber. Dessa forma, passou a largar do 12º lugar. Então, o grid de largada foi Hamilton, Kubica, Kovalainen, Massa, Heidfeld, Trulli, Rosberg, Coulter, Glock, Vettel, Barrichello, Alonso, Button, Nakajima, Webber, Raikkonen, Fisichella, Bourdais, Sutil, Sato, Piquet Jr. e Davidson. Uma coisa interessante para a gente começar a ver é o Robert Kubica, que fez uma temporada sensacional em 2008, já aparecendo ali na frente com a BMW Sauber. Você já vê que o Vettel já começa o ano botando muito tempo em cima do Sebastian Bourdais. Isso vai mostrar toda a força do Vettel em seu ano com a Toro Rosso para cima de um piloto mais experiente, assim como o Rosberg colocando tempo em cima do Kazuki Nakajima. Num domingo quente na Austrália, recorde absoluto de temperatura alta, 37 graus Celsius, Hamilton largou bem com Kubica ao seu lado. O Vettel teve problemas na largada com a sua Toro Rosso e perdeu várias posições. O Felipe Massa disputava a posição com o Kovalainen e na saída da curva 1 bateu, tendo que fazer um pit para trocar a asa dianteira. Outro brasileiro também se envolveu em um acidente. Nelson Piquet Jr. tocou em Giancarlo Fisichella, acabando com a corrida do italiano. Mark Webber, Anthony Davidson, Jenson Button e Sebastian Vettel também bateram e abandonaram. O Kazuki Nakajima acabou tocando em Vettel, perdendo a asa dianteira, parou nos pits e voltou para a prova. Com a zona, o safety car entrou e com tudo isso, Raikkonen já estava em 8º. Na volta 26, Massa tentou ultrapassar Coulter e os dois bateram, causando a saída do escocês da corrida. O Coulter ficou furioso e o Massa pediu desculpas após a corrida. Se você ver a manobra mesmo, o Massa ele chega a colocar de lado na entrada da curva 1, o Coulter está um pouco na frente, aí o Coulter vai fazer a linha de corrida dele, o Massa está com o carro ali, ele bate e aí o carro do Coulter, a Red Bull, fica totalmente destruída. Foi algo parecido com o que aconteceu com o Esteban Ocon e o Kimi Raikkonen no Grande Prêmio do Baku agora de 2018. 3 voltas depois, foi a vez de Massa abandonar com um problema de motor. Essa seria a primeira vez que o Felipe Massa iria abandonar uma corrida com problemas de motor na temporada. Isso vai custar caro no futuro. Na volta 30, após um segundo período de safety car, Raikkonen tentou ultrapassar Kovalainen, freando para lá de Deus me livre, e acabou parando na brita, perdendo várias posições. O Raikkonen também não teve uma vida fácil nessa corrida não. Ele estava com a faixa de campeão no peito e ela foi carimbada por algumas vezes. Essa foi a primeira. Na verdade, a gente pode pensar que o problema já no sábado foi um certo tipo de carimbo na faixa, então você me entendeu. 2 voltas depois, rodou novamente enquanto perseguia Timo Glock na 42, saiu mais uma vez da pista. Outra vez? Como eu te disse, não era o dia do Raikkonen. E será que a falta do controle de tração influenciou em 2 erros meio bizonhos de um campeão mundial? Essa é a pergunta que eu faço para você. Responde aqui nos comentários. Na volta 44, Timo Glock saiu da pista, passeou pela grama e o seu carro decolou 2 vezes, sendo que no segundo pulo caiu com tanta força que sua suspensão quebrou. Sua Toyota rodou 2 vezes antes de parar. Foi um acidente até meio cinematográfico. Ele estava saindo daquela curva de mais velocidade da Austrália, eu sempre esqueço o número dela, mas eu acho que é a curva 13, vocês vão me lembrar, eu tenho certeza disso. E aí ele exagerou, acabou passando, perdeu totalmente o apex, foi lá fora, o carro pulou uma vez, pulou 2 vezes, e nessa segunda vez, quando ele bateu no chão, suspensão quebrou, e ele acabou virando passageiro, ficou até tonto para sair do carro. Às vezes, essas coisas acontecem na Fórmula 1 e mostram o quão perigoso é você sair da sua linha de corrida
num carro de Fórmula 1. Na mesma volta, o Rubinho parou para abastecer. Na época ainda tinha reabastecimento, só que o rapaz do pirulito, ele levantou o pirulito na hora errada, quando a mangueira ainda estava acoplada. Ou seja, o Rubinho saiu com a Honda puxando o mecânico, puxando mangueira, um monte de coisa. O mecânico, no último momento, conseguiu desacoplar a mangueira, assim, um momento até de muita coragem, e o Rubinho conseguiu sair para a pista de novo. Só que qual o problema? Como a gente estava no momento de safety car, os pits estavam fechados, então a luz vermelha estava lá, acesa. E o Rubinho saiu mesmo assim, recebeu uma punição de 10 segundos e depois foi excluído do resultado final da prova. Isso é um exemplo de como o pirulito ele não é mais seguro do que os faróis que a gente tem na Fórmula 1 hoje em dia. Quando acontece um erro, acontece e é o sistema inteiro que tem que ser culpado. É igual acidente de avião, né? Não dá para você culpar uma coisa, você tem que estudar tudo para impedir que aquilo se repita. Uma pena para o Rubinho, e esse ano também será marcado por um problema grave na questão do reabastecimento envolvendo um certo carro vermelho. Após a saída do safety car, Kubica se envolveu em um acidente com Kazuki Nakajima ainda atrás do safety car e abandonou. Uma maldonada do Nakajima, o Fernando Alonso subiu várias posições no estilo Alain Prost, ultrapassou Kovalainen e Raikkonen de uma vez, porque o Raikkonen e o Kovalainen estavam disputando posição e aí eles acabaram espalhando e o Alonso, esperto, como sempre, acabou ultrapassando os dois carros numa manobra bem mineirinho, foi comendo quieto e conseguiu ganhar essas duas posições. Aí na volta 54, adivinha o que aconteceu? Não sei. Pois é, o motor Ferrari do Raikkonen também quebrou. Outra vez? E assim a gente tinha duas Ferraris abandonando por problemas com o motor. Vai vendo. E lembra que eu falei que a Ferrari teve um dia Honda nesse domingo? Pois é, depois dos dois motores da equipe principal estourarem, foi a vez do motor cliente do Sebastian Bourdais, na época a Toro Rosso corria com motores Ferrari, explodir, e foi uma pena, porque o Bourdais estava na quarta posição, uma excelente posição para quem largou lá de trás, né? E ainda antes do final, o Kovalainen pressionou o Alonso. Tinha mais carro, a McLaren com certeza era muito mais carro do que a Renault do Alonso. E ainda tinha toda aquela questão do Alonso ter saído brigado com todo mundo lá em Woken. Então o Kovalainen apertou. O Kovalainen, que era da Renault, então a gente tem os pilotos totalmente trocados. O Kovalainen apertou e conseguiu ultrapassar o Alonso antes da reta principal. Quando eles chegaram na reta, algum problema no limitador do carro da McLaren fez com que o Kovalainen perdesse potência na reta e o Alonso foi lá e ultrapassou de novo. Curioso, no Grande Prêmio do Brasil do ano anterior, 2007, o Hamilton teve um problema esquisito também no volante dele. Dessa vez foi o Kovalainen e dessa forma o Alonso conseguiu manter essa posição à frente do Kovalainen. E olha só que coisa, apenas 6 carros terminaram a prova, o Hamilton venceu com Heidfeld em segundo e o Nico Rosberg conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1, é até aquela cena famosa que tem do Hamilton e o Rosberg novinhos se abraçando na antessala do pódio e pulando. É justamente desse momento que a gente tem essa cena. Quem diria que no futuro nós veríamos uma rivalidade tão grande entre os dois. A corrida terminou com Hamilton, Heidfeld, Rosberg, Alonso, Kovalainen e o Nakajima, os 6 primeiros. Bourdais e Raikkonen ainda pontuaram, porque como eu disse para vocês, apenas 6 carros terminaram a prova. Na época, a pontuação era diferente, então o Hamilton saiu líder com 10, Heidfeld com 8, Rosberg 6, Alonso 5 e Kovalainen 4. No Mundial de Construtores, a McLaren tinha 14, a Williams 9, a BMW 8, a Renault 5 e a Toro Rosso 2. Muito legal, né, amigo Cabeça de Gasolina, relembrar a temporada de 2008, a gente vai fazer isso enquanto o Boteco existir. O que você lembra dessa corrida? Onde você estava assistindo? Você não era nem nascido ou tinha muitos poucos anos de vida? Conta pra gente aqui e lembre-se, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, isso é muito importante aqui dentro do YouTube, pois ele compartilha o Boteco F1 com os outros cabeças de gasolina que ainda não conhecem o Boteco, então chama eles para eles participarem da nossa comunidade. E nós nos vemos no próximo vídeo, Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Muito obrigado por assistir, até mais!